Boa noite. Fim de festa. Hora de apertar os cintos. Neste momento, milhões de mulheres em todo o país devem estar começando um regime. Mas a pesquisa do Ministério da Saúde, que o Globo Repórter revela com exclusividade, não deixa dúvidas. Nós, os homens, é que deveríamos estar mais preocupados. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros já está acima do peso ideal. Entre as mulheres, este índice é menor. Mas a conclusão mais alarmante dessa extensa pesquisa atinge os dois sexos. A cada ano aumenta em quase 2% o número de homens e mulheres com excesso de peso. Afinal de contas, por que engordamos tanto? O Brasil dos anos 70. Essas imagens granuladas pelo tempo não deixam dúvidas. Era um país bem diferente. Crescemos, nos modernizamos e engordamos. Quem imaginaria que nestes 40 anos, 1 em cada 2 brasileiros sofreria com excesso de peso? A estatística inédita do Ministério da Saúde revela dados alarmantes. A cada ano, cresce em 1,5% o número de brasileiros acima do peso. E nesse panorama, eles aparecem com mais frequência do que elas. Tem mais homens fora de forma do que mulheres. Desde 2006, o índice de brasileiros gordinhos ou obesos é maior do que o índice das brasileiras. A pesquisa, realizada em 27 capitais, registra que hoje 52,1% da população masculina e 44,3% da feminina estão com o IMC, o Índice de Massa Corporal, acima da média. Esse índice calcula o peso ideal de uma pessoa a partir da altura, idade e peso. Será que esse Brasil gordo vai conseguir diminuir os excessos e entrar em forma? Porque é difícil mesmo evitar as tentações. Esse é carne seca. Óleo fervendo, os bolinhos ficando dourados. Só de olhar já dá água na boca. A cozinha dessa casa parece uma incrível fábrica de delícias. Todos os meses saem daqui pelo menos 7.000 salgadinhos como estes. Olha aqui, tem empadinhas, enroladinhos de salsicha, pastéisinhos, esfirras, tortas de vários sabores. E aqui a seção dos doces. São mais de 20 bolos e cerca de 3.000 docinhos de festa. Pode existir lugar pior para quem tem que cuidar do peso? Para emagrecer aqui tem que ser, no mínimo, um herói. Luiz Felipe tem 21 anos e é um vitorioso. Dona Helena, a mãe dele, faz doces e salgados por encomenda. O filho sempre ajudou. E provando aqui, beliscando ali, quem vê hoje nem imagina que ele chegou aos 98 quilos. Eu não tinha o controle, assim, não comia bastante coisa. Eu andava muito e ficava cansado e queria parar. Agora, a esteira é a melhor amiga de Luiz Felipe. O antigo preguiçoso tomou gosto pelos exercícios quando participou de uma pesquisa na Universidade Federal de São Paulo. 300 adolescentes obesos foram acompanhados durante um ano por médicos, nutricionistas e psicólogos e deram duro na academia. No final do programa, Luiz Felipe tinha dado adeus a quase 20 quilos. E mais difícil, não engordou de novo. Voltamos com ele à universidade para ver de perto se tudo isso era mesmo verdade. Os exames não mentem. Este, feito nesse aparelho que parece uma nave espacial, mede a quantidade de gordura no corpo. O teste é rápido, o resultado incrível. Você conseguiu manter exatamente a porcentagem de gordura que você deveria manter e a mesma que você obteve aqui 3 anos atrás.
É uma vitória sua por ter passado 1 ano em terapia e tentando mudar toda a sua história de vida. Quando eu comprava roupa, eu sempre comprava um número já grande porque, eu vou engordar mesmo e se eu compro maior para durar. Orgulhoso, o Luiz Felipe Magro compara o manequim que veste agora. Essa camiseta que eu usava antes. Essa camiseta que eu uso agora. E sua camiseta para não voltar o que era antes. Eu trabalho para não engordar. Eu faço academia, eu controlo a alimentação, mas eu consigo manter tudo que eles me ensinaram. E como mantém? Além dele, a família toda aprendeu a lição. Dona Helena prepara o almoço caprichado, mas magrinho. Diminuiu o sal, aumentou os temperos verdes e Luiz Felipe dá a receita. Porque não é só a comida que engorda, é as coisas que vão nela, no preparo, que também atrapalham. Aí os alimentos fritos entram mais o grelhado, o cozido, eu uso mais o forno. Se a família não compreender a importância de ajustar esse estilo de vida do seu filho, com certeza a chance desse filho obeso emagrecer é muito menor. Mas em casa de doceira, a sobremesa é sempre muito caprichada. E aí, só com muito controle e força de vontade. Eu vou cortar primeiro o que ele comia antes, sem exagero. Antes era isso. Agora, resumiu nisso. Também é assim, come e sai correndo da mesa. É verdade. Se ficar, repete. Quando o Luiz ajuda a mãe nas encomendas, uma beliscada também não é proibida. Algumas vezes pode pegar um ou outro, aí não tem problema. Os pequenos excessos Luiz Felipe queima na esteira. Tímido, ainda não tem namorado, mas confessa que a nova silhueta está chamando a atenção. As mulheres se olham diferente, elas veem que elas se olham com aquele olhar assim, Autoestima é o que faz toda a diferença. Quando pesava 106 quilos, Carmela, universitária de 21 anos, se escondia atrás de um tipo engraçado. Aquela que faz a piadinha, que todo mundo dá aquela risada, mas que, em termos de confiança como mulher, era um assunto delicado, digamos assim. Não era uma parte minha que estava bem desenvolvida. Agora, com 75 quilos, é outra Carmela. Eu acho que eu sou uma pessoa mais solta. Eu digo que eu sou outra pessoa. Cecília emagreceu 27 quilos. Perdeu o hábito de comer frituras e, aos 16 anos, encontrou o doce sabor de ser admirada. Hoje você se sente atraente como mulher? Acho que sim. E é gostoso isso? É legal, né? É novo. Mas não foi só beleza que essas garotas conquistaram. Eu tinha tendência a diabetes, né? Até porque minha avó tem diabetes e por eu ser gordinha, isso fica mais próximo de eu ter a doença. Carmela, além do risco de diabetes, tinha gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Mas as duas meninas não eram exceção. Os 300 jovens que participaram do programa tinham algum problema decorrente da obesidade. Diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, dislipidemia, colesterol alto, triglicérides elevado, doenças circulatórias de um modo geral, fora outras, incluindo doenças pulmonares, doenças articulares, doenças na coluna, problemas no joelho devido ao excesso de peso. E a gordura pesa tanto no corpo como no espírito. 80% deles apresentam depressão. E à medida que eles vão diminuindo o peso, eles vão melhorando dessa depressão. O médico aponta um vilão, o sedentarismo. Cecília, que chegou a pesar mais de 100 quilos, confessa. Ficava muito tempo parada, só na frente do computador. Não fazia esporte nenhum? Não fazia. Nem educação física na escola?
Ah, enganar os professores, né? Enganava? É, eu tava olhando, a gente dava uma corridinha, parava, andava normal. Agora não tem mais por que enganar. O teste de esforço tira de letra. Na academia, malha de segunda a sexta. O que você ganhou perdendo tantos quilos? Saúde, né? Mas existe uma chance altíssima da criança e do adolescente obeso se tornar um adulto obeso. E aí aumentar, então, todos esses riscos de saúde. Mas não é um processo fácil. Silvia tem 17 anos. Quando participou da pesquisa, emagreceu 10 quilos, mas recuperou tudo de novo. E eu tô voltando aos poucos à dieta. Pretendo seguir com isso até eu conseguir mesmo chegar num ponto em que eu não me esqueça mais que eu tenho que começar. Casos como o de Silvia se multiplicam aqui e em muitos países. E a obesidade não escolhe as suas vítimas. Enfrentar uma balança para muita gente é um terror, porque olha aqui, esse ponteiro sempre teima em subir, nunca em descer. Mas se há um consolo, é saber que emagrecer é difícil para todo mundo. Os jovens têm que deixar de se entupir de calorias nas lanchonetes. E os mais velhos têm às vezes que abandonar antigos hábitos de alimentação. E vamos ser sinceros, tudo isso é muito doído. Igual a gente era acostumado a uma feijoada, a gente era acostumado a um feijão branco com costelinha, essas coisas. Então, tirar isso de uma vez é muito difícil. Meiriane sofre com a restrição alimentar e sempre foi assim. No ano passado, o Globo Repórter acompanhou a luta dela e de várias outras pessoas para emagrecer. Foi um sacrifício. Fui num aniversário, todo mundo comendo bolo e eu comendo uma barrinha de cereal, um copinho de suco. Ai, fecho o olho e lembro do bolo que eu não comi. Mas a força de vontade deu resultados. Orientada pelos profissionais do ambulatório da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ela chegou a perder 1,6 kg e 5 centímetros de cintura em apenas 3 semanas. O melhor foi o ganho na saúde. A glicose baixou de 141 para 91, abaixo do limite máximo. Mas hoje, de volta ao consultório... Então, hoje o seu peso deu 85,600. Quando você veio aqui pela primeira vez, o menor peso que você conseguiu foi 79,7. Então, o que indica isso? Que você teve um aumento de 5,9 kg. Meiriane não entende por que não consegue emagrecer. Eu comecei a colocar os hábitos que eu aprendi, mas não consegui perder peso. Não sei se é a minha ansiedade. Ela garante que em casa muita coisa mudou. Então não é tanto refrigerante. E pizza não, a gente come, mas não é igual a gente comia todo final de semana. Antigamente a gente não gostava de salada. Nas frutas a gente começamos a comer. O jantar leve parece comprovar a rotina saudável. Mas sem perceber, Meiriane comete um excesso aqui e outro ali. Veja os exemplos. O queijo parmesão em cima da berinjela e o excesso de óleo para grelhar o frango. Às vezes a gente acha que vem fazendo certinho, mas tem vários detalhes que a gente deixa passar desapercebido, mas que fazem toda a diferença. Mas outros pecados graves também andaram acontecendo. Porque a gente come muito doce nas férias. Tá, gente? O grande desastre aconteceu nas férias. Porque aí foi doce de abóbora, foi ambrosia, aí foi coisa. Muitas vezes as pessoas culpam aquele dia. Então, hoje eu estou comendo esse queijo amarelo. Aí amanhã eu vou comer um pouquinho da feijoada. Depois de amanhã vai ter um docinho. Todo dia acaba tendo uma ou outra exceção. Então, que é uma rotina. Faça que nem eu. Deixe de lado a costela gaúcha, a rabada, a galinha e parte para o lado da salada, comida láctea. Luiz também participou do programa junto com Meiriane. E no Globo Repórter de março de 2010,
fez uma promessa. Até o final do ano eu não vou beber bebida alcoólica, eu não vou comer feijoada. Homem de palavra, ele cumpriu. Deixou para trás velhos hábitos e perdeu, no total, 20 quilos. Orgulhoso, exibe o certificado do programa nutricional e a nova silhueta. Mas será que ele segue à risca até hoje o que aprendeu? Levamos Luiz num restaurante, um buffet cheio de tentações. Ele dá uma aula de alimentação saudável. A salada tem que ser uma salada bem colorida, né? Ah, é? Onde é que você aprendeu isso? Aprendi com a doutora lá do centro, né? Aham. E antes de fazer esse programa, você comia salada? Era muito pouco. O prato quente também é bem equilibrado. É arroz, feijão, um filé de frango e esse aqui o que é? E um filé de peixe empanadinho. Bom, também depois daquele montão de salada não precisa comer muita coisa, né? É o suficiente. Antigamente, se tivesse uma feijoada, eu comia. Uma costela bem cozida, eu comia também. No final, o teste mais difícil para a maioria das pessoas, a sobremesa. As opções, todas deliciosas. Luiz olha tudo com calma, mas não sai da linha. Escolhe frutas e sem sofrimento. E o que eu quero é isso que eu tô hoje. Comendo sim, mas com uma comida bem saudável, que não tenha muita gordura. E eu acho que eu tô me saindo bem. É isso mesmo, Luiz. Você está muito bem. E você sai dessa estatística que nós vamos mostrar no próximo bloco. Por que os gordinhos são tão discriminados? E daqui a pouco, duas brasileiras, duas histórias dramáticas de preconceito e dor. Quantos golpes a vida nos dá? Não tive vida social nenhuma, na verdade, né? Sempre tive poucos amigos. Se eu fosse uma pessoa magra, talvez fosse mais legal. As palavras são de uma jovem traumatizada pela discriminação. Dani, 27 anos, é faixa marrom no karatê, uma das mais avançadas. Passou a vida lutando contra a balança. A luta contra o excesso de peso começou aos 12 anos de idade. Dani também buscava meios de combater a discriminação ao qual era submetida por ser gordinha. Os ensinamentos do karatê ajudaram Dani a enfrentar o sofrimento. Me fez muito mais forte, muito mais confiante. E principalmente eu aprendi a ter caráter, a ser uma pessoa de fibra. E a lidar com uma situação que deixou muitas marcas, o isolamento. Dani é estudante do 4º ano de Direito em Bauru, no interior de São Paulo. Na sala de aula fica pouco à vontade, tem dificuldade para se relacionar com os colegas. O intervalo é um pouquinho pior, na hora de sair, porque aí eu estou passando com outras pessoas que eu não conheço. E na minha visão, as pessoas estão olhando para mim, estão me julgando, estão vendo a minha aparência e estão pensando mal de mim. Tanta desconfiança tem os seus porquês. Dani sempre foi a gordinha da turma. Um alvo fácil para a crueldade dos colegas. Às vezes, naquela época de escola, na adolescência, um dia passando e 40 alunos gritando, me chamando de leitoa. Foi bem difícil para mim. Foi difícil superar. A cada episódio de humilhação, Dani se isolava ainda mais. Tinha autoestima um pouco baixa, né? Ela totalmente, porque ela chegava na escola, ela não conseguia se ambientar, né, com os coleguinhas, porque
por causa do problema de que mexiam com ela, né? Roubavam o lanche dela, tiravam sarro dela. Tani tentou de tudo: dietas, spas, medicamentos. Há pouco mais de um ano, pesando quase 140 quilos, decidiu fazer uma cirurgia para a obesidade. Até agora, perdeu 60 quilos. O manequim já passou dos 56 ao 46, mas ainda está longe de deixá-la confortável. Falando sério, você acha que isso aqui entra em mim? Tem que ser 46. Tem essa outra 44 também, ó. Ah, tá, mas 46 você não tem. Não. Essa marca não faz 46. Tani trabalha com o pai num escritório de advocacia em Jaú, uma cidade vizinha. Volta e meia ela tenta, né? Ela manda uns currículos, ela quer seguir vida própria, tá? Só que realmente ela bate de frente com esse problema da discriminação, né? A jovem, que sonha em ser delegada da Polícia Federal, já foi barrada para uma vaga de estágio por causa da obesidade. A pessoa que me entrevistou disse que o meu currículo era muito bom, era ótimo, mas que a minha aparência ela não condizia com os padrões da empresa e que por essa razão, infelizmente, eles tinham que abrir mão da disponibilidade da vaga para mim. Será que a vida está mais difícil para os gordinhos? O médico Carlos Daniel Magnoni, do Hospital do Coração de São Paulo, coordenou uma pesquisa para saber como a população enxerga os obesos. Em cada 10 entrevistados, 8 disseram que o excesso de peso pode sim prejudicar a carreira. É quase o mesmo índice dos que acham que a obesidade dificulta o encontro de um parceiro. E metade dos entrevistados disse que nunca se casaria com uma pessoa gorda. A sociedade, por mais que nós tenhamos um aumento da obesidade, a sociedade, de uma forma geral, segrega o obeso. No emprego, no salário, no transporte público e até no casamento, por exemplo. Lilian já viveu este drama. A obesidade é uma coisa muito triste. As pessoas se escondem. Por mais que elas neguem, elas sofrem muito. Estamos na histórica cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, terra natal de Tiradentes, a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. Bom dia, primeiro ano. Bom dia! Lilian é professora de português, redação e literatura em uma escola particular. O corpo esguio, 1,65 m, 55 quilos, não faz ninguém imaginar que ela já teve 30 quilos a mais. Aquela Lilian não saía de casa, aquela Lilian não namorava. Desculpa. Aquela Lilian era triste, sabe? Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho pessoas que gostam de mim, que estão do meu lado, me acompanhando. Lilian é uma dessas professoras que os alunos adoram. Sorridente, bem-humorada, cheia de disposição, mas nem sempre foi assim. Eu me escondia, só trabalhava e estudava, mais nada. A vontade de dar um novo rumo à própria vida veio depois de ser fotografada em uma festa. Quando eu bati o olho na foto, eu estava sorrindo muito, então tinha um papo muito grande aqui. Foi essa foto que fez eu acordar e resolver cuidar da minha saúde. Na terra dos inconfidentes, uma amizade foi fundamental. Andréia entrou na vida de Lilian como nutricionista. Foram tantos os encontros que as duas se tornaram amigas íntimas. Como é que você está, Lilian? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Sim, tô me adaptando a essa vida nova. Eu me coloquei muito próxima para que ela se sentisse acolhida, apoiada e orientada, acima de tudo. Porque muitas dúvidas vão acontecendo, vão ocorrendo. No cardápio entraram frutas, verduras, legumes. Tudo muito diferente do que Lilian costumava consumir. E como eu não comia verduras e legumes, alimento integral, nunca tinha comido na minha vida. Então eu tive que começar a gostar dessas coisas. Hoje, diante de um prato repleto de verduras, a atitude é outra. Tem gente que fala assim, eu tenho uma pena de você comendo essas saladas.
Eles não sabem como eu gosto de comer aquela salada. Lilian também descobriu os prazeres dos exercícios aeróbicos, malhação, musculação. Mas só a academia não bastava. Era preciso ainda mais. Lilian decidiu pôr os pés na estrada. No caminho de uma pessoa obesa são muitos os obstáculos. O isolamento é um deles. A falta de convívio social acaba prejudicando também as relações amorosas. Mas Lilian venceu esta barreira. Hoje não corre mais sozinha. Encontrou um parceiro. André também era obeso. Conheceu Lilian pela internet quando ela ainda estava no auge da transformação. Foi o começo de um namoro firme e da primeira dieta dele a dar resultados. Aí quando eu encontrei a Lilian, eu vi que o exemplo dela era parecido com o meu, porém eu vi que ela era determinada. Ela me fez, né, acreditar que eu poderia chegar também a emagrecer, né? Pelo menos 3 vezes por semana, o casal percorre a Estrada Real, que liga São João del Rei a Tiradentes. 20 quilômetros ida e volta. Seguindo os passos de Lilian, André já perdeu 26 quilos. Com os corpos mais leves e corações apaixonados, os dois se preparam para mais um desafio. Participar nos próximos meses de uma meia maratona. Tudo que eu passei vale muito a pena. Faria tudo de novo. Com a mesma determinação, com as mesmas atitudes. Tudo. No sul do Brasil, o regime que passa dos filhos para os pais. A seguir, a família que emagrece unida permanece mais leve? Felipe é pura energia. Subir no poste é pra já. O irmão Guilherme não fica para trás. Adora andar de bicicleta. Quem diria que apenas 6 meses atrás, os dois eram assim? As lágrimas mostram o quanto estar acima do peso afeta a vida de uma criança. Por que isso emociona tanto vocês? Porque no caso do Guilherme, ele já sofria na escola, né? Os colegas chamando de gordinho e tudo. Hoje é mais gostoso se olhar no espelho. Guilherme perdeu 10 quilos. Felipe, 6. E continuam emagrecendo. Correr atrás das galinhas ajuda a manter a forma? Sim, porque o segredo é se exercitar com prazer. Vem, Felipe, vem participar da brincadeira. Vamos. E não é só brincadeira, não. É recomendação médica da equipe que está ajudando os meninos a entrar em forma. E como é que fica depois de pular a corda? Assim, dá aquele cansado? Nada. É? Coração acelerado. Todo suado? É. E vocês acharam que deu resultado? Sim. O que mudou? A barriguinha. A barriguinha? Depois de gastar tanta energia, olha só o tira-gosto do Felipe. No mercadinho, ele mesmo ajuda a escolher a salada. A dieta dos filhos acabou mudando a alimentação de toda a família. Na vizinhança, eles já ganharam até apelido. Família pé de alface. Por quê? Porque todas as refeições pode faltar carne, mas o alface não pode faltar. Para acompanhar o ritmo dessa família, a cozinha mudou. Na geladeira saiu o refrigerante, entrou a água. E olha só quantos vegetais. As frutas, aliás, ganharam um lugar de destaque. Estão aqui, sempre à mão para quando bater uma fominha. Na mesa, há sempre pelo menos 4 tipos de salada. Outra coisa que mudou também foi o freezer, que antes era usado para pizzas congeladas, lasanhas, sorvetes. Agora dá só uma olhadinha. Virou o armário do papai. Aliás, o pai também entrou na linha.
Celso perdeu 10 quilos. Como é que foi possível perder todo esse peso em tão pouco tempo? Acho que é tudo por causa dos guri, incentivo dos guri também. A mulher também, minha esposa também me ajudando muito também. Ou seja, são os filhos dando exemplo pro pai. O pai, dessa vez é o contrário. E a gente come aquilo que os guris comem. Sem dizer assim, não, tu tá comendo porque tu tá de dieta e o pai não. Não, o que eles comem é o que a gente come. A participação de toda a família é uma das principais orientações do ambulatório de obesidade infantil do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde os meninos são atendidos. A família tem que dizer, graças ao meu filho que está agora gordo, a gente vai mudar o hábito. Todo mundo vai ser mais saudável. Nós não vamos precisar comer sobremesa, a gente vai fazer mais atividade, a gente não vai comer tanta coisa pronta e todo mundo vai ficar mais saudável. A família não pode dizer assim, por causa do meu filho que está gordo, agora nós não vamos poder comer sobremesa. Ou seja, isso não é um castigo. Não é um castigo. É uma oportunidade. Oportunidade de epidemia. A doutora Elza é responsável pelo serviço que todas as semanas recebe cerca de 30 pacientes pelo SUS. Para medir, pesar, fazer exames que indicam a quantidade de gordura em cada dobra do corpo. Na ficha ficam anotadas as metas da garotada. Para começar, coisas simples, para não assustar. Incluir uma fruta no cardápio, não ficar mais de 3 horas sem se alimentar, nunca perder o café da manhã. E toda a família recebe dicas de nutrição. Ensinar que a mãe que não precise raspar o prato todas as vezes que dê, porque a criança pode ter o direito de ter mais fome no almoço do que na janta. Não oferecer sobremesa, porque daí eu já almocei, já comi a alimentação salgada e preciso colocar a sobremesa. No início a mãe consegue uma fruta, mas depois a criança vai querer doce. E a recomendação mais importante: os pais precisam aprender a negociar com os filhos, fazer acordos para que a criança não desista de emagrecer. Mas não adianta a gente dizer trocar um bolo por uma maçã. Isso não acontece. Não acontece. Se acontecer, vai acontecer 2 dias. Mas adianta eu dizer, come meia fatia do bolo. Isso ele consegue. Um bebê de 1 ano de idade muito acima do peso tem 90% de chances de se tornar um adulto obeso. Para evitar isso, a equipe do hospital tenta corrigir hábitos ruins. Nem sempre é fácil. Esse mês, Maicon voltou a engordar. Cada dia igual esse passo. Foi as férias, então. Foi as férias, Foi agora, nesse mês de janeiro, fevereiro, que ele se descontrolou em pão, essas coisas assim, né? Que é coisa mais pesada, tem criança ver que toda hora ela beliscar. Efeito casa da avó. Efeito casa da avó. Os resultados podem demorar, por isso é essencial criar vínculos com as crianças. Agora o Caíto perdeu 1 quilo de peso, tá? Excelente, assim, a gente ficou bem feliz. Tu recebeu a carinha que você conseguiu. O mesmo profissional atende o paciente toda vez que ele vem ao ambulatório. O método é tão simples que pode ser levado para postos de saúde ou escolas. E funciona! De 10 crianças que fazem o tratamento, 7 conseguem chegar ao peso ideal em apenas 2 anos. Às vezes demora 6 meses para eles engrenarem, mas a gente tem que, cada 6 meses, insistir com isso, repetir, que é o que se faz quando a criança não está aprendendo matemática. A gente repete aquela equação várias vezes. É como dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras. Foi assim com uma das pacientes mais antigas. Quando Priscila chegou ao ambulatório, tinha 6 anos e o mesmo peso que tem hoje aos 17, 60 quilos. Quem via essas minhas fotos antigamente não vê o que eu sou hoje, né? Ai, como tu mudou, tu emagreceu muito, sabe? Isso eu já fico feliz, né? O que a gente quer é o futuro. Não hoje de que em 3 meses perca tanto de peso. Os pais perguntam, quantos quilos ele precisava perder? Não importa. Ele precisa aprender a comer mais saudável. Ele precisa se mexer mais. Isso vai ser para sempre. Isso vai ser para sempre. Conversei com as doutoras. Se eu conseguir, com a ajuda delas, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas. Daí eu estou estudando para ser nutricionista também.
Realmente uma boa escolha. Sucesso para você. Lição que se aprende na escola. Crianças vão para a cozinha e descobrem os segredos da alimentação saudável. Daqui a pouco.